Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 19 de dezembro de 2020, o dia que com certeza o Senhor já derramou sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas casas, lares, famílias. Graça, presença, o poder de Deus esteja sobre todos nós e nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos falando da palavra do Senhor e mais uma vez vamos ler aqui o livro de Mateus, primeiro livro do primeiro livro do Novo Testamento, mas também o primeiro evangelho dos 4 evangelhos, chamados 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi escrito possivelmente na mesma época do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Então, Marcos vem primeiro, Mateus e Lucas são escritos mais ou menos na mesma época, e João é o último. Por quê? Porque o Evangelho de João é o último livro, cronologicamente falando, o Evangelho de João é o último livro da Bíblia, É o livro, cronologicamente falando, é o livro de número 66. Alguns acham que é Apocalipse. Não é Apocalipse, mas é o Evangelho de João. Evangelho de João, mais as cartas joaninas, Então, falando sobre... Oi, bom dia, Eva. Paz do Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eva está trabalhando esses dias. Deus te dê graça aí, Eva. Parabéns. Deus abençoe vocês. Você, o Carlos, Raquel, glória a Deus, A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Raquel clamou, se derramou e o Senhor lhe deu, na última semana praticamente do ano 2020, lhe deu esse presente do trabalho, do emprego, uma nova etapa na sua vida, em nome de Jesus. Também Bispo Antônio, Deus abençoe Bispo Antônio, Suzy, Priscila, netos, filhos, o irmão e também a sua cunhada e todos os familiares. A graça, a glória, a presença e o poder de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. A Eva está falando assim, sim, só temos o que agradecer. É verdade, Eva, porque olha, foi um ano, para ninguém colocar defeito. Mas em tudo o Senhor nos livrou, em tudo o Senhor nos guardou, em tudo o Senhor nos abençoou. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim, como eu venho de uma linha de raciocínio, eu procuro sempre ler dentro dessa linha, só para a gente não perder vamos dizer assim, a linha de raciocínio do reino, a linha de raciocínio de Jesus. Por que Jesus, através de Mateus, coloca esses temas e pontua, sublinha, salienta esses temas, e tem alguns temas que ele vai repetindo, como a oração, por exemplo. Então vamos lá, diz assim Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bom, na linha da oração, que é o ponto aqui mais salientado por Jesus, na linha da oração, a oração é o sentimento, é a expressão daquilo que está no nosso coração. Porque oração é vida e vida é oração. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Estamos falando de reino do céu, certo? Então, oração, porque oração é conversa, não é?
já dizia, quer ver quem que foi que falou isso? O fundador do Exército da Salvação, ele falou uma vez o seguinte, ele disse assim, né? Palavra sem coração é nula, mas coração sem palavra faz toda a diferença. Obviamente ele estava falando sobre oração. E ele deixa a síntese do seu pensamento era o seguinte, né? Que quando eu vou diante do Senhor, o que adianta eu falar se o meu coração não estiver com o Senhor, ou não estiver no Senhor? É preferível o coração sem palavra do que a palavra sem o coração. Por quê? Porque o meu sentimento tem que estar completamente conectado, alinhado com as minhas palavras e as minhas palavras com o meu sentimento. Lembra daquilo que Jesus fala em João capítulo 11 a respeito da ressurreição de Lázaro? Pai, eu sei que tu me ouves. Aí você vai falar, puxa, mas em que momento Jesus conversa ou pede para Deus para que Lázaro seja ressurreto? Não existe um momento assim marcado, demarcado na palavra de Deus, mas a vida de Jesus era uma vida de oração. Aliás, os estudiosos dizem que entre o tempo que Jesus ficou orando e o tempo que Jesus ficou falando, o tempo que ele ficou orando foi muito maior do que o tempo que ele ficou falando. Por quê? Porque tudo é feito nas regiões celestiais. Lembra que eu falei para você na oração do Pai Nosso? Na figura do ovo, a gema é onde a gente está, é o mundo físico. A clara é o mundo espiritual, a clara que envolve a gema. E da casca do ovo para o infinito é onde Deus está, é o trono do Deus Altíssimo. Então o que a gente tem que fazer? É ligar a gema, né, que é onde nós estamos, da casca para cima, onde Deus está. Só que tem a região celestial. E é essa região espiritual, é essa região, né, invisível aos olhos humanos, mais completa. Desculpe, mas completamente consistente aos olhos eternos, aos olhos espirituais. E eu sempre falo isso para você, é mais concreto esse mundo espiritual do que o mundo terreno, né? Então, diante dessa linha de raciocínio, o Senhor Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Em via de regra, a esmagadora maioria das pessoas que falam sobre esse texto, em via de regra, e eu não estou nem falando que elas estão erradas, é uma maneira de enxergar, tá? Não tem erro. Lembra quando eu falei para você, quando a gente vai aconselhar marido e mulher, geralmente você ouve uma parte, e a maturidade nos ensina o quê? Ouve uma parte. A impressão que a gente dá, quando a gente sai daquele aconselhamento, a impressão que a gente tem é que, por exemplo, se for a esposa falando primeiro, é que ela está cheia de razão, a gente vai dar razão completa para ela. Mas a gente não fala nada, a gente só vai ouvindo, vai pontuando, vai conversando e tal. Depois entra o marido. Quando o marido fala, aí você sai daquele aconselhamento falando, poxa, o marido tem razão. Por quê? E eu sempre, quando eu ensino o pessoal que vai aconselhar, eu sempre falo o seguinte, olha, lembre que o marido tem uma verdade e a esposa tem uma outra verdade. Não é mentira. Nenhum dos dois está falando mentira. É a maneira com que olha. É a lente que olha. Né? São as características de gênero. Né? O homem olha uma questão, um problema de uma maneira. A mulher olha a mesma situação de uma outra maneira. É a perspectiva que é diferente, só isso.
E o que nós fazemos como conselheiros é ajustar, é alinhar essas perspectivas, é trazer a conciliação. É isso que nós fazemos. Então, olhando aqui para essa lógica de quem está falando, ministrando, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Geralmente, a maioria das vezes, eles estão ensinando e falando sobre a perseverança, porque eu falei para você, né? A lógica do reino dos céus é fé, maturidade e perseverança. Essa é a lógica. Todo o texto. De Mateus 5 a Mateus 7 é essa. Fé, maturidade, perseverança. Tá? Então, pensando assim, quando as pessoas ensinam, é lógico que elas estão ensinando que nós devemos perseverar na oração, clamar, pedir. Está errado? Não está errado. Mas olhando pela perspectiva de Jesus Cristo, numa linha de raciocínio, desde Mateus capítulo 5, quando ele diz pedir, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele está falando, bater o quê? A porta do coração de Deus. Agora eu vou te perguntar, vamos pensar a respeito. Ele está pedindo para abrir a porta do coração de Deus? Ele está pedindo para buscar o sentimento de Deus em algum momento, que de tanto a gente bater, Deus vai abrir uma possibilidade, é isso? O que você acha? O que nós achamos a respeito? Não vamos pegar a pregação. As palavras, os ministros, aqueles que eloquentemente, com pessoas maravilhosas, mas que pregam a respeito. Vamos pensar eu e você aqui nós aqui em casa. Vamos lavar a nossa roupa suja aqui. Será que se eu clamar e insistir, vai acontecer? Aí eu coloco sobre isso ainda, eu vou pôr a cereja do bolo nessa situação. Será então que se eu pedir para a torcida do Corinthians e a torcida do Flamengo pedir a respeito de uma coisa... didaticamente, né? Pedir à torcida do Flamengo, à torcida do Corinthians, que se nós todos nos juntarmos juntos, todos, no mesmo lugar, todo mundo de joelho, clamando, 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 então a porta vai se abrir? Enquanto que, vamos dizer assim, um torcedor do 15 de Piracicaba chamar a torcida do 15 de Piracicaba, nada contra o time, viu? É maravilhoso o time. Todo mundo gosta do 15 de Piracicaba aqui em São Paulo. Como gosta da torcida da Portuguesa, a torcida aqui do bairro onde eu vivo, né? A torcida do Juventus, né? Que é o time aqui da região, do bairro onde eu vivo. Então, vamos dizer que o 15 de Piracicaba pega a sua torcida e começa a clamar. Então, nessa linha de raciocínio, a torcida do Flamengo mais a torcida do Corinthians vai ter mais condição, vai conquistar mais de Deus do que a torcida do 15 de Piracicaba. É isso. Porque bater, perseverar é bater no coração de Deus. Será que Deus tem que abrir a porta do coração dele? Será que ele está resistindo assim? Ele está de um lado, você está do outro, e você está querendo puxar a porta, e ele está querendo fechar a porta, e vamos orar, porque vamos clamar, porque vai acontecer. É isso? É isso que Jesus fala quando ele diz assim: por que vós andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou então, quando eu vou para a palavra de Deus, eu coloquei aqui para ir mais rápido. Coloquei aqui no computador. Quando eu vou aqui para a palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 139, versículo... Salmo 139 é maravilhoso, né? Mas vamos lá no versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu a minha biografia, a minha história de vida,
cada ponto, cada situação. As minhas filhas, outro dia uma das minhas filhas falou, nossa pai, como você gosta do Salmo 139, você sempre fala do Salmo 139, porque eu gosto, né? Mas ali está escrito o seguinte, que nós lemos agora, Deus escreveu toda a minha biografia antes que um dia desses existisse. Ele já sonhou comigo, ele já projetou, ele já escreveu, tá? É o mesmo Deus que eu tenho que bater, pedir, para que se abra uma possibilidade? É isso? Ou então, vamos lá para outro texto, pensando nesse assunto. Apocalipse, capítulo 3, diz assim, também é um texto maravilhoso, muito especial, mas eu vou lá para o finalzinho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha que, não quando a gente prega a salvação, às vezes a gente esquece ou atropela conceitos maravilhosos. Não é só porque eu vou ter uma vida eterna com Deus e não vou para o inferno. Não é só isso. É isso também. Mas mais do que isso, é que Ele está me convidando para fazer parte do seu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, alguma coisa aqui não está batendo. Por quê? Porque quanto mais eu vou lendo, eu vou entendendo, quer ver? Olha só o que diz Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu não deu tempo de anotar esse, eu vou ler aqui mesmo. Hebreus 10, versículo 19. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez, em outras traduções diz ousadia, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, eu entendo em Apocalipse que quem está batendo a porta do nosso coração é Jesus, e não eu batendo a porta do coração de Deus. É o contrário. É Deus que na sua graça, na sua infinita misericórdia, no seu amor, na sua compaixão, na sua delicadeza, abdicando do seu poder e da sua autoridade, né? O Deus que se fez pequeno, porque Ele é um Deus que se faz pequeno, nesse sentido. Ele é grande, mas Ele se faz pequeno. Ele vai até nós. É Ele quem se derrama para nós o recebermos e para nós andarmos com Ele. Ele não precisa da gente, mas Ele deseja estar conosco. E isso é tão sério, porque quando eu começo a olhar isso, eu vou para uma linha de raciocínio que muitas igrejas históricas, infelizmente, muitas delas, estão indo por essa linha. Para que orar? Para que ficar clamando? Aí vem outro e fala, aí vai uma coisa vai chamando outra. Para que jejuar? Para que se consagrar? Para que? Aí começam, né, os porquês das coisas. E isso é um risco muito grande. Então, pensando nisso, em tudo isso que eu estou te falando,
Alguém poderia falar, então nós não devemos orar? Não, é agora que nós devemos orar mais ainda, jejuar mais ainda, nos consagrarmos mais ainda. Porque a questão não é Deus mudar, a questão sou eu mudar. Lembra que eu falei aquilo que está escrito em Tiago? Que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Dito tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi abençoado? Isaac ou Ismael? Na nossa lógica de bênção, quem foi mais abençoado? Eu vou te responder. Ismael. Se você vai até os dias de hoje lá naquela região, tem muito mais descendentes de Ismael do que descendentes de Isaac. Os descendentes de Isaac ali, chutando um número alto, são 9 milhões lá na região de Israel. Os descendentes de na região de Isaac, né? Na região de Israel, região de Isaac. São pelo menos 9 milhões de pessoas. A quantidade de israelitas que moram ali em Israel. Enquanto que, né, ao redor, os países, todos os países árabes, são em muito maior número do que esses 9 milhões. E são muito mais nações. A questão não é essa. Por quê? Vamos dizer assim, a nossa tendência é achar que bênção é quando Deus diz sim. É quando Deus derrama de bênção material palpável. É bênção? É. Mas isso não significa que é propósito. Propósito é uma coisa, bênção é outra. Propósito é quando eu vivo aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor na minha vida, no meu chamado, na minha constituição, no meu ministério, na minha família, no meu trabalho, em tudo. Isso é propósito. Bênção é quando a misericórdia do Senhor se derrama sobre a minha vida e por misericórdia Ele me abençoa. Na maioria das vezes, a relação de Deus com o servo de Deus não está linkado, elencado ou conectado com aquilo que aquele servo tem, fruto da vontade de Deus em derramar de bênção. Nem sempre, na maioria das vezes não. Então, quando eu vou pensar a respeito da palavra de reino, quando o Senhor Jesus fala em Mateus 7, do versículo 7 a 12, sobre a oração, eu preciso entender o que é, ou qual o sentimento dessa oração. É porque eu tenho que ficar pedindo para Deus alguma coisa? Ou é para que eu possa estar me conectando com o Senhor, pedindo para que Ele me revele, para que Ele me fale, para que Ele traga à existência aquilo que é a vontade dEle, dentro daquilo que eu preciso. Aí sim, claro, eu vou falar que eu preciso, eu sou filho, Ele é pai. Então, na minha perseverança, eu vou entregar no altar do Senhor, mas com a plena consciência de que a vontade dEle é que é boa, perfeita e agradável, e não a minha vontade. Mas que, quando eu coloco a minha vontade diante do altar do Senhor, e Ele vai... e eu vou dando espaço, aí sim eu abro o meu coração, né? Aí sim eu estou batendo, mas não é no coração de Deus, no meu coração. Eu estou batendo, eu estou me humilhando, eu estou me derramando, eu estou abdicando das minhas vontades para me derramar diante, com oração e com coração, não é só com palavra. Não é a palavra, é o coração. Lembra daquilo que falou o presidente lá, o fundador do Exército da Salvação. Entre palavra e coração, Deus vai ficar sempre com o coração. A palavra vai ser o resultado de um sentimento de coração. Então, eu vou colocar diante do Senhor, para que aí sim, vai alinhando uma coisa com a outra. E o foco e o alvo de Deus vai se transformando no meu alvo. Por quê? Porque Ele sabe o que eu preciso. A gente acabou de ler em Mateus capítulo 6. Jesus recomenda até que não andemos ansiosos por causa dessas coisas.
Então você olha assim a Bíblia dos crentes hoje em dia, faz assim, e aí você vai ver um monte de envelopinho caindo, de um monte de campanha. As igrejas estão cheias de pessoas vazias. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é reino dos céus. Elas têm um coração sincero, né? Elas são maravilhosas. Ela tem que estar na casa do Senhor, sim. Não é isso. Mas elas estão carentes. Por quê? Porque você tem dois grupos de pessoas dentro de uma igreja. Você tem as consumidoras e as mantenedoras. Mantenedoras são poucas. E o que é mantenedor? Não estou falando a respeito só da questão financeira. Mas mantenedor, ele está querendo se doar. Ele está querendo se derramar no seu dom para ser bênção na vida do outro, em todos os sentidos. E aquele que só vai para consumir, ele sempre está precisando de alguma coisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, veja só o que eu estou passando, não sei o que lá. Então ele é consumidor, ele foi ali para ter, para buscar, e ele precisa, né? Enquanto o outro grupo é o grupo mais maduro. E nós precisamos saber ou entender de qual grupo nós pertencemos. Por quê? Bom, não dá mais tempo para ler, mas amanhã a gente continua porque nós vamos orar. Mas você está me entendendo? O que diz 2 versículos é maravilhoso. A Bíblia inteira explica esses 2 versículos. A Bíblia inteira. Porque é exatamente isso que vai fundamentando a nossa maturidade, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Vai passando também por aquilo que absorvemos. Eu sempre falo isso para você. Eu faço o que faço porque penso o que penso. Então, eu preciso trabalhar a minha ideia, os meus pensamentos de maneira saudável, de maneira pura, depurada, para que eu ande exatamente sobre aquilo que o Senhor deseja que eu ande de fato. Aí sim, eu posso pedir, eu posso clamar, eu posso me derramar, eu posso não, eu devo. Mas dentro de uma lógica de que Deus é Deus, Ele sabe do que eu necessito, que eu preciso falar que eu necessito, sim, mas sabedor que na maioria das vezes, né, o Senhor tem algo muito mais excelente, é aquilo, mas muito mais excelente do que aquilo que eu acho que eu preciso. Então, isso é que tem que fazer parte da minha lógica de oração, de clamor, de me derramar, né? Na lei de Moisés, dos 613 estatutos, na maioria deles tem a palavra não. Dizem os estudiosos lá, os rabinos, que são 365 nãos que existem nos estatutos da lei de Moisés. 365 nãos, ou seja, Deus tem um não para cada dia da nossa vida, para cada dia do ano. Aí você fala, nossa, Deus, né? Não. É que dizem os psicólogos, falando a respeito da educação de filhos, que quando a gente fala só sim para o nosso filho, nós vamos educar um menino, uma menina, né? Muito petulante, muito soberbo, muito mimadinho, né? Por quê? Porque diz a lógica terapêutica que ninguém só pode ouvir sim, mas passa pelo não. Por quê? Porque isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento de uma pessoa. Com Deus não seria diferente. Então, e também Deus não é uma maquininha, que nem aquela maquininha daquele desenho que eu assisto com as crianças, né? Que é o desenho do tá chovendo hambúrguer. Eu aperto o botão e lá, se eu tiver o segredo lá, a senha certa, vai chover hambúrguer. Não. Deus é muito mais do que isso. É muito mais excelente. Aliás, é infinitamente mais excelente do que isso.
Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te engrandeço e me derramo e nos derramamos diante do teu altar, exatamente para isso, para buscar a tua vontade, porque é ela que é boa, perfeita e agradável. É porque é ela que vai fazer a diferença em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, em nossa existência, como cidadãos dos céus, como nação brasileira, como um povo que se chama pelo teu nome. Tua graça, tua glória se derramando, continua a falar, continua a ministrar, e nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus, toca na vida de cada família, os teus servos que estão aqui, sobrinhos, netos, filhos, avós, tios, pais, marido, esposa, derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre cada lar, curando, visitando, tocando no corpo, restaurando a saúde, os membros, os órgãos, circulação sanguínea, coração, artérias, veias. Derrama-te, ó Deus, com a tua cura, com a tua imunidade, com a tua graça, com a tua presença, o teu mover se derrame sobre nós. E nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Vem sobre o nosso Brasil, a nossa terra. Perdoa os nossos pecados, iniquidades. Perdoa, Senhor, a nossa concupiscência. Perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos o sangue do inocente se derramar por essa terra. Tem misericórdia. Vem com a tua interferência, com a tua justiça e com o teu juízo. E nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã, às 10 horas da manhã, estarei de volta. Amanhã é domingo, né? Então, 10 da manhã e 4:30 da tarde, a gente está falando esses domingos sobre o Natal, né? E o que significa na palavra de Deus o Natal para nós, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Eu já quero te avisar que na segunda-feira, dia 21, eu estarei fazendo a live como sempre, mas eu vou fazer mais cedo. Eu tenho um exame para fazer e não consegui outro horário e outro dia. Então vou precisar estar falando na segunda-feira, possivelmente às 7 horas da manhã. Então às 7 horas da manhã eu vou entrar, claro que depois fica gravado o vídeo, né, a gravação, como sempre eu faço. Então você vai ter durante todo o dia, mas na segunda-feira eu vou estar mais cedo, exatamente por isso. Mas amanhã é domingo, tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Às 10 horas da manhã eu estarei de volta, tá bom? Que Deus te abençoe, que você viva aí um sábado maravilhoso, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Marcelo, tudo bem com você e família? Ô Marcelo, tudo bem, e você? Tudo na paz? Deus abençoe, Marcelo, sua casa, sua família, seu ministério, todos que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Um sábado maravilhoso. Até amanhã, um beijo para todos. Tchau, tchau.